Exatamente. Em Portugal, o conteúdo tem mais conteúdo de cripto ou é o Brasil que tem mais conteúdo? Portugal não tem conteúdo nenhum, quase. Vocês do Brasil estão muito, muito bem, estão muito à frente. E atenção, não estou só a falar em cripto, economia. O Brasil vocês têm muita gente com um bom trabalho, na minha opinião. Em Portugal somos pouquinhos. Talvez nós estamos a começar agora. Também Portugal é muito mais pequeno, não é? São 10 milhões de habitantes, muito mais pequeno. Mas eu acho que nestas coisas que envolvem dinheiro nós estamos muito atrasados. Muito, muito atrasados. Eu noto que o Brasil, por exemplo, está há muitos anos à frente de Portugal. Então, com esse intuito, é que os meus amigos me obrigaram a criar a CryptoFlex. E assim, eu criei a CryptoFlex para tentar ajudar mais pessoas, a que mais pessoas em Portugal tivessem o conhecimento necessário. Opa, e pronto, vou mandando aqui as minhas postas de pescada, vou dizendo aquilo que eu sei, a forma como eu vejo as coisas e como eu penso. E estamos cá a fazer esse papel. Mas não, na comparação com o Brasil, nós não temos quase nada. Em cripto, eu conheço 3 ou 4 criadores de conteúdo, assim, que eu acompanho. 3 ou 4. Por isso já estás a ver muito pouca gente. Que interessante, né? Interessante saber que Portugal ainda está iniciando essa trajetória, né? Porque aqui já não... É porque eu acho que o Brasil... Aqui tem... Eu acho que o que ficou famoso as criptomoedas aqui foi o sistema de pirâmide financeira. Não sei se você sabe o que é. Isso. Aquelas pirâmides financeiras, os caras falam, vai investir em criptomoeda, Bitcoin. Aí o Bitcoin ficou muito famoso. Aí o pessoal perdeu dinheiro nas pirâmides financeiras e foi estudar. Aí eu acho que por isso que se popularizou mais fácil. Aí em Portugal tem pirâmide financeira também ou não? Né, Carlos? O que não percebi? Em Portugal tem umas pirâmides por aí também ou não? Ui, então não tem. Ainda agora estourou uma. É mesmo? Tem mesmo aí? Ui, tem. Chama-se Juicy Fields. Juicy Fields ainda estourou há meia dúzia de semanas ou 1 ou 2 meses. Portanto, nós sabemos o que é que são pirâmides financeiras. Elas existem, fazem parte. Temos que aprender a lidar com elas. Quem faz gestão de risco, mesmo que entre numa pirâmide financeira, está tranquilo, porque, pronto, vai uma parte do capital ao ar, mas não é o capital todo. Infelizmente, lá está, nós percebemos que as pessoas não percebem muito de dinheiro e de finanças, porquê? Porque geralmente estão all-in, não é? Por exemplo, o que é o all-in? É colocar o dinheiro todo. Por exemplo, vou investir, poupei 5 mil euros, vou pegar os 5 mil euros e pumba, vou espetar em cripto, por exemplo, e de cripto só na mesma moeda. Por exemplo, não fazerem diversificação. Aí não vai funcionar, não. Aí mesmo que levem com uma pirâmide financeira ou não levem com uma pirâmide financeira, não tem hipótese. Mas eu vou dar uma boa noite. Gente que bota que quando entra, investe o capital todo e depois que dá errado, aí o psicológico... Olha, eu vou-vos dizer uma coisa para vocês se assustarem. Esta pirâmide que rebentou em Portugal foi tão dramática que até apareceu na televisão. E em Portugal estas coisas não se costumam falar muito assim na televisão. E foi tão sério que eu via pessoas a descreverem quanto dinheiro perderam. E para além de quanto dinheiro perderam, a quantidade era tanta, porque estavam completamente comprados. Havia pessoas a vender casas, carros, a colocar ali o dinheiro todo. A sério, havia pessoas a investir ali uma vida, 200 mil, 300 mil euros. Aquilo foi ao zero. Que isso? 200 mil euros? Sim, havia casos lá desse valor. Bastante dinheiro. Portanto, a pessoa pegou num apartamento, se calhar numa cidade muito boa, sei lá, numa cidade muito avançada a nível de preço em Portugal e colocou ali. Pronto. Assim. Quanto tempo durou? Nessa questão aí, sem querer, falando de psicológico, Carlos, queria te perguntar o seguinte, fala um pouco pra gente essa questão do controle emocional, que a gente sabe que o mercado financeiro, ele requer muito, ele mexe muito com o nosso psicológico. Então, conta pra gente um pouquinho aí, como foi que você adquiriu, o processo como foi, se já chorou muito, se já se aperreou, arrancou os cabelos, fala aí pra gente. Já ficou sem dormir? Bora. Isso. Perguntas brutais, bora. Então, a primeira, de quanto tempo durou a pirâmide? 1 ano e meio. Durou bastante tempo ainda. Ainda durou, sim. Mas a média anda ali nos 2 anos, estourou até um bocadinho antes daquilo que se calhar estávamos à espera. Estourou um bocado antes. E digo isto porque eu também perdi lá dinheiro, atenção. Só para que toda a gente saiba, também perdi. Mas lá está, dentro da gestão de risco está tudo ok.
Então, emocional, vamos lá. Emocional não é fácil. Vamos ver. No início, quando eu comecei a primeira vez nos mercados lá atrás, como a minha visão era só ir aportando, ou seja, pondo algum dinheiro todos os meses e nunca ligava muito para aquilo, nunca estive muito preocupado com as valorizações, porque o meu objetivo é sempre longo prazo. E quando digo longo prazo, era eu até à reforma. Portanto, temporariamente, como eu sei como os ciclos funcionam, volto a dizer que o meu bem de economia, eu consigo compreender bem estas coisas, a volatilidade dos ciclos de mercado, para mim é igual. Quando eu depois comecei a querer fazer algum tipo de trading, o que acontecia? No mercado tradicional, o trading é muito lento, não é? Portanto, nós para fazermos uma operaçãozita, aquilo demora. E eu já ficava com algum stress. Quando cheguei a cripto, foi por isso que eu dei cabo da minha banca, não é? É que, ou seja, nós olhamos para o mercado de futuros, as criptos já são rápidas. Nós entramos com o mercado de futuros e muitas vezes nem calculamos onde é que vai ser a nossa liquidação, não é? E foi isso que me aconteceu. Ou seja, eu entrei extremamente alavancado, não sabia exatamente onde é que seria a minha liquidação, porque nem sequer me lembrei disso, né? Eu via aquilo a subir e estava no impulso, e porreiro, olha, apanhei um rompimento de alta, era esta a minha visão no meu gráfico, apanhei um rompimento de alta, agora é que vai ser. Só que aquilo começou a lateralizar. Fez a tal cabeça de Bart Simpson que eu chamo. Lateralizou e depois caiu para subir tudo, não é? Mas nesta queda eu fui liquidado. Pronto, a partir daí a minha ansiedade reduziu muito. Porquê? Porque eu depois deixei de alavancar desse nível, não é? Depois me reformulei tudo. E depois é assim, comecei também a operar muito tempo durante swing trade, posições mais longas, então aí a emoção nós conseguimos controlar melhor. Só que houve um tempo que eu quis tentar me dedicar como se fosse day trader, ou seja, viver como day trader. Resultado, a nível estatístico, eu posso dizer que foi positivo. Agora, a nível emocional, foi uma desgraça. Ou seja, não corre sempre bem todos os dias, não é? Vocês são capazes de ter ali 2 dias maus seguidos, e aquilo, ou seja, ao fim de um segundo dia, de um terceiro dia mau, psicologicamente nós ficamos chatos e ficamos pessoas um bocado agressivas, talvez até a falar. Não é por mal, mas é que nós ficamos, porque lá está a envolver com dinheiro, que é o nosso dia-a-dia, né? Então eu se calhar não lidei tão bem com isso, e a minha namorada, no caso, quase me fez um ultimato, do género, opá, Carlos, não dá, eu compreendo e tal, mas se calhar é melhor mudares a estratégia, porque day trade tu ficas um bocado insuportável. E então eu, para manter uma relação e para me manter saudável, porque de facto acho que não estava a saber lidar com aquilo, deixei de fazer day trade. Agora gosto de fazer quando me apetece. Ou seja, vou para o mercado, vejo que até está com um padrão gráfico, tenho os monitores abertos, já que vocês veem aqui, vejo que até está com um padrão gráfico que eu gosto e tal, e digo, olha, porreiro, está bom, vou fazer uns trades. Mas já não opero por ter de operar. Isso é que me fez tirar a ansiedade toda. Foi quando eu comecei a operar sem ter de operar. Não sei se faz sentido na vossa cabeça, mas é isso. Quando vocês não precisam de operar por obrigatoriedade, a ansiedade, no meu caso, quase desapareceu. Depois, com a minha experiência e com a minha estratégia de gestão de risco, isso foi diluindo cada vez mais, e agora eu posso dizer que opero sem qualquer tipo de stress. Nem sequer tremo das mãos. O que você falou agora, principalmente no final, Carlos, eu já trabalhei fazendo day trade para fundos. Inclusive, eu rompi esse mês, Gabriel, até esqueci de te falar. Para um banco de cripto aqui no Brasil, né? E assim, a gente operava lá capital, assim, a nível milionário, né? E quando você depende de performance mensal, por exemplo, psicologicamente isso daí Cara, vou falar para você, eu saía do escritório muitas vezes com as costas travadas, de tanta tensão, me dava crise de ansiedade. Cara, é complicado, né? Então, você lidar com qualquer tipo de pressão, a tua performance vai baixando e o teu nível psicológico sempre mais vai ficando cada vez mais desgastado, até você vai chegar uma hora que você vai fazer uma grande merda, no bom sentido. Entendeu? Você vai fazer uma grande bobagem, você vai entrar errado, você muitas vezes não vai pegar uma oportunidade porque tá com medo do mercado. Entende? Então, realmente, a saúde mental, ela é até mais importante do que a estratégia, muitas vezes. Porque se você estiver bem mentalmente, você vai conseguir desenvolver uma estratégia de forma tranquila.